Olá pessoal, nós estamos aqui iniciando o nosso curso de redes de computadores hoje, né? E para começo de conversa, qual é a importância da rede na nossa vida moderna? Se você parar para pensar, por exemplo, sem rede você não teria, primeiro de tudo, claro, a internet. Sem rede você não teria telefone, celular. Sem rede você não teria TV a cabo. Você, na vida moderna, se imagina sem TV a cabo, sem internet e sem celular? Acho pouco provável. Então, nosso curso de redes vai tentar passar um pouquinho de como essas redes funcionam, tá? Como elas conversam, quais são os objetivos de uma rede, né? Redes, vamos falar de muita coisa, classificação, e nessa primeira aula a gente começa falando sobre o que é uma rede, né? Uma boa definição de rede é o seguinte: uma rede é um conjunto de dois ou mais dispositivos que usam regras em comum para compartilhar recursos, sejam esses recursos mensagens, dados ou hardware, tá? Exemplos de rede, eu já citei alguns para vocês. A gente pode dizer, por exemplo, também uma rede da sua casa, né? Uma rede de telefonia, eu falei aqui de celular, falei de internet, você tem diversos exemplos no nosso dia a dia, tá? E essas redes têm diversos tipos de dispositivo. Quando a gente falou lá em cima de dispositivos que na nomenclatura de redes são chamados de nós, né, você não está falando apenas de computadores. Você está falando também de impressora, você está falando também de switch, de roteador. Isso é, qualquer componente que esteja conectado à sua rede é chamado de nó, ou dispositivo. Tá? Continuando um pouquinho. Para essas redes poderem funcionar, nós temos alguns conceitos básicos, né, que precisam estar presentes. O primeiro deles é o endereçamento. Isso é, uma rede, da mesma forma que não é uma correspondência mesmo, você tem que ter um endereçamento, né? Cada dispositivo tem que ter uma identificação nessa rede para que ela possa enviar e para que ela possa receber as mensagens. Tá? Os endereços vão se comunicar pela rede usando os protocolos de transmissão, que a gente vai tratar daqui a pouquinho de o que são e como funcionam. Tá? Na internet, os protocolos que se utilizam para a comunicação é o conjunto TCP/IP, né? Que é o conjunto mais difundido hoje em termos de rede de computador. Tá? Um outro aspecto interessante é o que a gente acabou de conversar, são os protocolos. Né? Protocolo você pode pensar como uma linguagem. Assim como eu estou conversando com você, a gente está usando aqui português, pelo menos estou tentando falar português, eu espero que eu consiga falar corretamente, mas a gente está se entendendo porque nós estamos usando uma linguagem comum. Esse é o conceito de protocolo. Isso é, eles definem as regras de construção de um pacote. Um pacote é um grupo de transmissão de dados, né, criando uma linguagem comum. Esses protocolos vão incluir, além do dado, né, propriamente dito, a mensagem propriamente dita, você vai ter os endereços de comunicação, endereço tanto de origem quanto de destino. Você vai ter eventuais correções de erro. Como a gente vai estudar, vocês vão perceber que quando você se comunica via rede, você pode ter alguma falha de comunicação e essas falhas precisam ser corrigidas. Tá? Você tem regras de construção de pacotes, né? Como você vai construir o seu pacote para o protocolo poder conversar com o seu outro nó na rede. E você vai ter um controle de fluxo. Né? Controle de fluxo é o seguinte: você não adianta você enviar uma quantidade de informação que o outro nó da rede não consegue processar. Né? E, por exemplo, você também não pode enviar mais informação do que a sua rede vai comportar. Então você precisa de um controle do fluxo de dados para que essa comunicação seja efetiva. Tá? Além do protocolo, um outro conceito básico importante são os serviços. Né? Os serviços você está descrito aí para a gente. Né? É um conjunto de operações
que são implementados por um determinado protocolo. Tá? E aí, os serviços podem ser variados, dependendo do protocolo. Você pode ter um serviço de controle de fluxo, você pode ter um serviço de comunicação, você pode ter, pensando mais em internet aqui, você pode ter um serviço de criptografia, né? Você tem uma série de aplicações para os serviços. Né? E você tem o seguinte, é uma via de duas mãos. Um serviço pode tanto ser usado por muitas aplicações, ou uma aplicação pode usar vários serviços. Exemplo da primeira situação. Você tem, por exemplo, o seu servidor de correio eletrônico. Tá? Seu servidor de correio eletrônico, de envio de mensagens, pode ser usado pela sua aplicação, e normalmente pelo seu cliente de correio eletrônico lá, que você usa em casa. Pode ser o Outlook Express, pode ser o Outlook, enfim, uma série de aplicações diferentes. Né? E, além disso, você pode ter um sistema desenvolvido pela sua empresa que use o protocolo de envio de mensagens para enviar alguns alertas. Então, você tem aí essas duas aplicações utilizando o mesmo serviço. E você tem outros casos também. Você tem, por exemplo, uma aplicação que pode usar vários serviços, que é o browser de internet. Né? Quando você vai acessar uma página de internet, o seu browser usa diversos serviços e diversos protocolos também, para você poder carregar aquela sua página. Tá ok? Os serviços têm duas classificações primárias. A primeira delas é orientação à conexão ou não orientação à conexão. Qual é a diferença básica entre essas duas classificações? Confiabilidade, pessoal. O serviço orientado à conexão, ele vai fazer o quê? Estabelecer uma conexão antes da transmissão dos dados. Né? Ele vai, por causa disso, você sabe que o seu receptor está esperando aquela mensagem. Você implementa aí controle de erro e controle de fluxo. Né? E por causa disso, você garante a entrega daquela sua mensagem. Porém, nesse caso aí, você está gerando overhead na sua comunicação. Por quê? Para você inserir esses controles no seu serviço, você acaba trafegando mais dados do que a mensagem original tinha. E, para algumas aplicações específicas, você talvez não precise da garantia de entrega daquele determinado pacote. E por isso, existem também os serviços sem conexão. Então, ele vai enviar o dado sem conhecimento prévio, né? E por isso ele vai ser o quê? Como ele não tem controle de erro, nem controle de fluxo, nem conexão anterior, você não vai ter confiabilidade na sua entrega. Tá? A sua entrega, seu pacote pode chegar ou não, e dependendo do caso, isso é totalmente aceitável. Um bom exemplo disso é uma transmissão de vídeo pela internet, por exemplo. Muitas transmissões usam protocolos não orientados à conexão para usar menos largura de banda, e se você perder um pacote, por exemplo, não vai comprometer a sua visualização do vídeo, desde que essa perda seja pequena. Tá bem?